Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Tudo bem? Boa terça-feira para vocês. Mais um episódio no ar do Angu de Grilo. Como vocês estão? 4 meses e meio. Pelo amor de Deus, fazendo uma já contagem. de quarentena. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos, todes. Estamos aí. E o papo de hoje é... Pois é, hoje vamos falar sobre as festas de fim de ano e carnaval. Nas últimas semanas, principalmente nessa última semana, alguns estados, algumas prefeituras começaram a soltar o adiamento, né, das festas, suspensão dos modelos de Réveillon e Carnaval na data e da forma que a gente conhece. E aí vamos comentar um pouquinho disso, porque sei que os corações já estão mexidos com o adiamento de Carnaval. E o ano novo tá uma janela, né, de possibilidades abertas do que pode ser e o que pode não ser. Quer começar falando, Flávio? Na verdade, assim, essa questão é super importante. Nós já tivemos, né, uma série de eventos aí do primeiro semestre cancelados. A Páscoa, né, as festas religiosas do calendário de Páscoa. Aqui no Rio de Janeiro, o São Jorge, as festas, procissões, muitas festas religiosas, né? Corpus Christi e o grande teste dessa primeira fase, né? Primeira onda da Covid-19 foi o adiamento ou cancelamento, e na verdade cancelamento, das festas juninas do Nordeste. O São João é uma festa muito característica, né? E a temporada foi de silêncio. Algumas cidades tentaram anunciar adiamentos para outubro, novembro, mas o que parece é que nada terá condições de ser realizado esse ano. Parintins, né? Foi uma que atrasou. Exatamente. Parintins também, que é normalmente o último fim de semana de junho, Festival do Boi de Parintins, foi remarcado para novembro, mas há dúvidas se haverá condições de realização. E agora, mais recentemente, né, julho avançando, começou a discussão sobre Réveillon e sobre o Carnaval 2021. Na verdade, a mobilização teve 3 frentes. Primeiro, o prefeito de Salvador, ACM Neto, anunciou que teria que haver um adiamento do Carnaval no ano que vem, a menos que saia uma vacina, até mas novembro, é né, muito difícil. Falou. É muito difícil, não é sair a vacina, é a produção e o planejamento de aplicação das doses e fazer efeito. Quer dizer, é virtualmente impossível que isso aconteça até fevereiro. Pois bem, o ACM Neto, que tem sido um prefeito, tem tido uma gestão interessante, ancorada na ciência e alinhada com o governo do estado, e veja, ACM Neto que é DEM, né, e Rui Costa que é PT, mas eles têm feito uma gestão alinhada nessa crise, o que é um fato a ser reconhecido, né, pelo Brasil diante da gestão que a gente tem testemunhado no Brasil, né, do ponto de vista do Ministério da Saúde, da Presidência da República e em vários estados. Ele quis fazer uma aliança com os prefeitos das cidades que abrigam os principais carnavais do Brasil, então Salvador, Recife, Rio e São Paulo, para que o adiamento fosse conjunto e se encontre uma data. Ele fala em junho ou julho do ano que vem, acho que mais até para julho por conta dos festejos juninos. Na sequência, o prefeito de São Paulo anunciou o cancelamento do Réveillon da Avenida Paulista, onde tem shows e uma queima de fogos, e depois também o adiamento do Carnaval, sem marcar data. Fala algo entre maio e junho, mas ainda a ser negociado. No Rio de Janeiro, estamos na seguinte situação. Já está praticamente decidido que o Réveillon não acontecerá da forma como nós nos acostumamos, que é aquela festa da queima de fogos de Copacabana, naqueles números inflados que dão conta de que, por exemplo, esse ano foram 2.900.000 pessoas, né, na festa de Copacabana. Mas, enfim... E não só Copacabana, né? Os outros palcos também, outras praias, Piscinão de Ramos,
Parque Madureira também tem tido palco em Réveillon nos últimos anos e não vai rolar. Mas eles estão falando principalmente, o que a prefeitura já admite, é que o Réveillon de Copacabana, naqueles moldes, sim, não vai ter condições de acontecer. E a Rio Tour está preparando um leque, né, de opções para apresentar para o prefeito Crivella, Marcelo Crivella, que de festivo não tem nada, né? Então, o acho que é um ponto, né, da festa. Mas algumas possibilidades de, por exemplo, espetáculos visuais distribuídos pela cidade, com transmissão online, né? E aí as pessoas poderiam fazer suas festas em casa e assistir a essas queimas de vários pontos da cidade. Algo reflexivo, em razão do número de mortes, desse ano de luto, com algum sinal de esperança, mas com algumas reflexões. O que eu acho que é um ponto interessante para a gente até discutir um pouco mais aqui, em que medida temos clima, né, para uma festa coletiva num ano de tanto luto. Mas, enfim, sobre o Carnaval do Rio de Janeiro, o principal do país, o maior espetáculo, né, do gênero no mundo. 6 escolas de samba iniciaram uma mobilização na última plenária da Liga Independente das Escolas de Samba, Mangueira, Beija-Flor, São Clemente, Grande Rio, Vila Isabel e acho que Portela, dizendo que o carnaval das escolas de samba estaria condicionado à descoberta da vacina e à imunização da população. Não haveria condições. E não há mesmo, porque o carnaval é um evento de aglomeração na essência, e não apenas na semana, no desfile. Né? Aqui no Rio a produção toda envolve aglomeração. Escolha de samba, você tem as feijoadas, a própria produção, nos barracos, tem os ensaios, a produção nos barracões, nos ateliês. Então, demanda uma produção e um protocolo muito diferente de tudo que a gente já viu. Mas a decisão final vai sair em setembro, na próxima plenária da Liesa, com as escolas se reunindo e tomando a decisão, e a prefeitura participando. Mas é praticamente certo que não haverá carnaval 2021 em fevereiro. É nesse pé que estamos, em termos de boletim informativo. Em Recife, né? Tem um debate de Recife e Pernambuco que falaram há 2 semanas a última declaração sobre o carnaval, de que ainda é cedo demais para pensar nisso. Mas tem já no legislativo, né, municipal, debates, discussões sobre adiamento, né? Então a gente tem aí essas principais festas. Domingo tem 10 dias, né, que o prefeito de Salvador foi entrevistado no especial pandemia do novo coronavírus na Globo News. Eu estava, inclusive, presente nessa entrevista. E eu perguntei a ele, até por provocação de um internauta, assinante que me escreveu no Twitter, sobre o calendário de festas religiosas de Salvador, porque tem, além do carnaval, né, tem o Réveillon, eles têm um festival da virada também por lá. Você tem em dezembro a festa de Santa Bárbara, né, que também reúne muita gente lá no Pelourinho. Você tem em janeiro a Lavagem do Bonfim, também reunindo muita gente, e no 2 de fevereiro a festa de Iemanjá. E ele já falou que não vai ter nada, né? Já falou que não vai ter nada, que não tem condições de ter nenhuma dessas festas, né? Não apenas o carnaval, mas nenhuma dessas festas que envolvem aglomeração, porque não há condições sanitárias. Foi bem consciente. O Círio de Nazaré também que é em outubro, também está ameaçado, e imagino que também as romarias, a Aparecida do Norte, né, por conta da padroeira Nossa Senhora Aparecida. Então é um ano muito difícil, e aí a gente quer tratar, já dei esse panorama do que está acontecendo com as festas. Vocês poderiam também nos escrever e falar do que está acontecendo nas cidades, né, nos bairros, nas localidades. E eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco mais sobre a cadeia produtiva dessas festas, porque não é apenas sobre festa, e eu ando meio indignada, intrigada, desapontada com o fato de o debate ficar muito restrito a
adiamento, cancelamento, mudança de data e um pouco o impacto no turismo, muito focado na demanda, quem vem para a festa, em quem quer consumir a festa, e pouco nas soluções de quem vive da festa, né? Se sustenta com as festas, porque festas no Brasil são, além de, naturalmente, eventos de tradição cultural, histórica, religiosa, é também ofício, né? Trabalho e renda para muita gente na economia formal e na economia informal. Então é muito grave esse cancelamento ou adiamento. Eu acho que a gente tem que pensar por esse viés, principalmente, acho que no quesito carnaval é meio óbvio, né, que a gente já fala aqui como o carnaval tem toda uma economia, sustenta milhares de famílias durante o ano todo, né, já que o carnaval, os bastidores começam a se movimentar muito antes de fevereiro, né, na verdade a semana do carnaval é a quarta-feira de cinzas e tal, é o final mesmo, quando começa o carnaval na sexta de carnaval, pra quem vive os bastidores de escola de samba, o carnaval está acabando e não começando. E a quarta-feira de cinzas é, na verdade, o começo de um novo calendário carnavalesco, que já começa a se movimentar ali, com os carnavalescos que mudam, que saem de uma escola, que mudam para outra. Então, o carnaval é uma festa que dura o ano todo e sustenta milhares de famílias no ano todo. Então, acho que o nosso viés de preocupação, enquanto cidadãos e pessoas que não trabalham dentro, né, dessa indústria, é a preocupação em como essas famílias, essas pessoas estão sobrevivendo e sobreviverão com esse adiamento ou cancelamento, enfim, seja lá o que vai de fato acontecer. Mas tem outras coisas que eu fico pensando, por exemplo, o Réveillon, tem várias opções, né, de espalhar alguns palcos, alguns telões pela cidade, espalhar umas queimas de fogos, fazer queima de fogos na praia sem público, que eu acho inviável, porque se tiver queima de fogos vai ter público, as pessoas vão, não interessa falar, não pode ir, você acha que as pessoas não vão? As pessoas vão para ver as queimas de fogos. E assim, gente, eu acho dessas, contando que não vai ter turismo internacional, né? Obviamente. Quem é que vai ser o gringo que vai vir passar férias virada de ano no Brasil com a situação que a gente tá aqui? Então, o turismo ainda vai ser muito inferior. Acho que nem o turismo nacional de andar de avião e tal vai ter sido restabelecido até lá. Então, é óbvio que vai ter um baque no setor hoteleiro e aí tudo que envolva o setor de turismo nessas cidades onde o Réveillon é um grande evento, como é no Rio de Janeiro, né? O Réveillon da Praia de Copacabana, que dizem os números oficiais que ano passado levou 2.900.000 pessoas para a praia, mas tem alguns especialistas que falam que esses números são um absurdo e não é essa quantidade de gente toda. Mas enfim, ainda assim é muita gente. E aí, eu acho importante a gente pensar por esse lado, mas contando o quê? Não vai ter queima de fogos na praia, não vai ter turista, né? Porque o grande cartão de visita são as queimas de fogos. Eu acho que no Brasil inteiro, né? Na Bahia tem várias cidades do interior da Bahia, do sul da Bahia, que nos últimos anos ficaram com festas de Réveillon de 5 dias direto, Trancoso, Milagres, enfim. Essas festas não vão acontecer com milhares de pessoas. Então, já partindo do pressuposto que não vai ter turista, e aí por isso já vai ser um rombo imenso no setor de turismo, vai ter Réveillon pra quê? Pra gastar dinheiro fazendo queima de fogos que as pessoas não vão conseguir ver e fazendo, sei lá, botando telão em praça para as pessoas aglomerarem e aí a porrada estancar com a polícia dia 31 de dezembro. Mas é verdade, gente, que as pessoas vão se aglomerar. E se a polícia tiver que dispersar, você acha que vai dispersar como? Rio de Janeiro aqui, a gente sabe como as coisas acontecem. A praia não pode ficar na areia tomando sol. E as pessoas estão lá. É óbvio que no ano novo as pessoas vão se aglomerar. Não dá pra ter palco, não dá pra ter telão, não dá pra ter nada em lugar nenhum. E aí eu também fico, o povo saudoso. Não, porque tem que ter, tem que ter ano novo. Como é que a gente não vai ter Réveillon? Gente, ninguém vai morrer por causa de um ano novo dentro de casa, comemorando com a família, ouvindo uma música,
comendo uma comida na virada do ano, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa que ama passar ano novo vendo fogos na praia, é o ano novo que eu mais gosto, em Copacabana. Passei quase toda a minha vida lá, que eu gosto de ir ver os fogos, não sei o que, pisar na areia. Não vou morrer de ficar esse ano novo em casa se eu tiver que ficar, porque não vai ter. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Vamos botar a mão na consciência que a festa pela festa puramente, de você ter que mudar o seu estilo de comemoração de ano novo, isso não é uma coisa tão grave assim, né? A gente tem que pensar que estamos vivendo uma situação completamente diferente e aceitar. Vai ser uma vez, depois no próximo ano novo já vai estar tudo bem, vai pra praia, vai soltar os fogos, mas dessa vez vai ter que ser diferente. Bom, deixa eu falar aqui uma coisa sobre o Réveillon, porque você mencionou a questão dos turistas, né? E a rede hoteleira está muito preocupada. O turismo, vamos lembrar, foi o setor que primeiro sentiu o baque dessa crise da pandemia, setor aéreo, aí o setor de turismo e a cultura, entretenimento, tudo que a gente sabe. O Réveillon do Rio, segundo os dados da prefeitura, recebeu no ano passado, o Réveillon de Copacabana foram 2.900.000 pessoas, o que é um número exagerado, mas tem um número muito grande de turistas, principalmente nacionais, e São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, vem muita gente. Tem alguns lugares que são viáveis de o turista viajar de carro. Sim. Né? Esse entorno, por exemplo, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, ainda é viável de você atrair o turista. O calendário do Réveillon, ele começa a ser montado, né, pela prefeitura em agosto. Então, tecnicamente, a gente ainda não está atrasado para ter algum tipo de programação. E os hotéis pensarem, porque eventualmente você pode ter um hotel com 20% ou 30% de ocupação, 40% de ocupação, algo assim, e produzir uma festa que seja transmitida para os quartos, se as praias estiverem liberadas eventualmente. Acho que tem algumas possibilidades. E acho que a gente precisa pensar em opções de operação para garantir trabalho e renda para muita gente no estado do Rio de Janeiro. Agora, o carnaval já é mais complicado tanto do ponto de vista de realização, né, porque ele envolve aglomerações, né, por exemplo, na Sapucaí, no caso dos desfiles, a produção já está comprometida, a Rio Tour, segundo as informações, eles começam a divulgar preço do ingresso, eles anunciam o preço dos ingressos em julho, isso não aconteceu ainda, então, de qualquer maneira, o calendário já está comprometido. E aí, para a gente falar um pouco mais sobre esse tema, especialmente a questão do carnaval e as implicações que essa tragédia da pandemia traz para essa festa, e mais do que essa festa, essa cadeia produtiva, nós temos um convidado especial. Mais uma vez, Aiden André Mota participa, nos dá a honra de sua presença, como se fosse possível não estar presente, né? Porque a gente está confinado aqui, mas a Aiden está de volta para a gente trocar uma ideia sobre a situação do Carnaval Carioca. Bem-vindo, Aiden André Mota. Oi, gente. Obrigado pela honra de estar aqui, pela terceira vez, né? Terceira vez. Pode pedir música já. Já posso pedir música. Enfim, por um péssimo motivo, né? Que é a tragédia da pandemia, que está atacando o Rio de Janeiro, o Brasil e o Rio de Janeiro de uma maneira muito dramática, né? Muito difícil. E vai ainda causar danos na vida dos cariocas durante muito tempo. Uma das questões que a gente já está tratando, enfim, se angustiando com ela há muito tempo, é o carnaval, né? O Rio de Janeiro tem 2 carnavais, na verdade, né, que acontecem ao mesmo tempo. Tem o carnaval de rua, que economicamente é mais importante para a cidade, e tem o carnaval das escolas de samba, que culturalmente não se compara a nenhum outro evento no Brasil, pela sua importância cultural, histórica, de formação de identidade, enfim, e também sua importância econômica, claro. O carnaval de rua, né, ele dos blocos e tudo mais, ele causa aglomerações maiores até do que a Sapucaí, né? Na Sapucaí cabem 80 e poucas mil pessoas por noite, cada escola leva 3.000 componentes,
Então, se você fizer a conta dos 3 dias de desfile, não dá um Bola Preta, que é o bloco que reúne 1 milhão de pessoas Eu tenho dado aqui Rio do Branco. Bola Preta do 2020, 1 milhão de pessoas, segundo a prefeitura, quem reuniu foi o Fervo da Lud. O Bola Preta, 630 mil pessoas nesse último carnaval. Então não dá um Fervo da Lud, pronto. Pois é. O carnaval, o grupo especial, eles falam de 61 mil ingressos vendidos, mas a gente está falando de 2 dias ou de 3, talvez, né? Contando as campeãs. 2 milhões e 100 mil turistas, 10 milhões de pessoas circulando pela cidade na temporada, né? Nos dias de folia, e 4 bilhões de reais de movimento financeiro. Esses são os dados oficiais da Rio Tour e da prefeitura. Bom, tendo exagerado ou não nessas estimativas, é fato que o carnaval ele tem um impacto financeiro muito grande na economia formal e informal. Sim, sem dúvida. E além da questão cultural, né? O desfile das escolas de samba nunca deixou de acontecer desde que ele existe. Foi criado desde quando? Em 1933, que ele foi criado. Uma invenção do Mário Filho, uma pessoa subestimada, eu acho, pela sua importância, por ser irmão do Nelson Rodrigues. A genialidade do Nelson Rodrigues meio ofuscou contribuições absolutamente preciosas que o Mário Filho deu para a vida carioca e brasileira. Ele criou o desfile das escolas de samba como competição, porque antes dele reunir as escolas na Praça 11, cada escola desfilava na sua comunidade, e aí em 1933 ele usa o jornal dele, o Mundo Esportivo, para promover o primeiro desfile de todas juntas na Praça 11. Mário Filho também, vocês devem estar se lembrando, dá nome ao Maracanã, porque foi graças a uma campanha liderada por ele que a construção do Maracanã, do então maior estádio do mundo, para a Copa de 50, aconteceu. Desde 1933, o desfile jamais deixou de acontecer. Teve guerra, a Segunda Guerra, o desfile aconteceu, né? A Portela foi heptacampeã. Enfim, agora, esse inevitável cancelamento do desfile de 2021, eu não acredito num adiamento do desfile para o meio do ano, ou para quando houver condições sanitárias, porque você vai acabar comprometendo o calendário de 2022. Então, por isso eu não acredito num desfile como a gente está acostumado a ver no meio do ano de 2021. Ou seja, você está falando de uma conjuntura ainda mais dramática, né? Em que a gente retomaria o carnaval como, digamos, como conhecemos, esse ciclo de produção e um desfile convencional com arquibancadas e tal, só em 2022. Sim, é no que eu acredito. A menos que, assim, a gente tenha o milagre de uma vacina a tempo de vacinar todo mundo. Eu não acredito mesmo nisso. Não, acho que tem essa possibilidade. Tá na conta do milagre. Fala-se em vacina ou remédio. Mas... né? Mas, de qualquer maneira, você tem a questão da limitação do sistema de saúde. Né? E uma das principais... A principal receita das escolas de samba é a venda de ingressos da Sapucaí. Que em 2020, os 3 dias de venda de ingresso renderam às escolas 70 milhões de reais brutos. Cerca de 70 milhões de reais brutos, né? Aí você tem que pagar toda a estrutura da Sapucaí e tudo mais, enfim. Mas, de qualquer maneira, essa é a maior receita. E aí a gente fica pensando, quem é que vai comprar ingresso, seja turista, seja carioca, quem é que vai comprar ingresso para ir para Sapucaí sem ter a certeza da vacina, ou mesmo do remédio, né? Então, assim, é inviável o desfile, só que as escolas elas não estão preparadas para qualquer tipo de intempérie, que dirá uma intempérie quase apocalíptica como a pandemia. Então, assim, nesse momento que a gente tem, são os trabalhadores das escolas de samba passando as necessidades mais básicas, escolas de samba quebrando compromissos como empregadoras, né? Elas que já mantêm uma relação de trabalho precarizada com os seus profissionais, agora simplesmente estão quebrando os compromissos. O presidente da Mangueira, Elias Rich, anunciou que não tem dinheiro para pagar simplesmente os seus cerca de 50 funcionários. E outras escolas também estão dispensando seus quadros, né? E outras escolas estão dispensando os seus quadros, né? A Beija-Flor foi uma que fechou seu barracão, a Vila Isabel também já decidiu fechar o barracão. E é um clima de angústia, de muita incerteza entre as escolas, porque o que está sinalizado é que talvez algumas escolas não sobrevivam para sair lá na frente, né? Depois da pandemia. Se a gente considerar que o calendário com as receitas, porque a outra receita, é bom esclarecer isso, a outra receita
fundamental do Carnaval é a venda do direito de transmissão para a TV Globo. Tem um contrato assinado pelos próximos 4 anos, né? É um contrato de 5 anos, cujo primeiro ano foi cumprido em 2020, no Carnaval de 2020, e agora a gente tem mais 4 anos. Só que sem desfile a TV Globo não tem nenhuma obrigação de pagar, já que as escolas não vão entregar a parte delas no compromisso. Então, não tem receita possível, até porque as quadras não podem ser abertas para eventos porque, enfim, por conta da aglomeração. Então, as escolas não têm alternativa porque, entre outros motivos, porque não se prepararam. Elas não contam também com nenhum apoio do Bispo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, que trabalha, desde que foi eleito, pela destruição das escolas de samba. Quem me ouve nos meus comentários na CBN, quem me lê nas redes sociais, sabe que não é nenhuma novidade eu dizer isso. Eu estou convencido que ele, um bispo de uma denominação neopentecostal, tem como missão destruir as escolas de samba. A pandemia, para ele, é uma mão na roda, porque ele não vai prever nenhum tipo de auxílio financeiro para as escolas de samba. E o que as escolas de samba precisam nesse momento é de dinheiro para pagar os seus funcionários. Só que, de outro lado, as escolas também jamais se prepararam para uma chuva, para uma tempestade como essa. Elas não têm nenhum tipo de... A atitude que a Liga Independente das Escolas de Samba tomou foi adiar a decisão para setembro, na esperança aí de algum tipo de negociação, quando eu acho que as escolas têm que ser muito mais incisivas nesse pedido. Eu insisto, desde 1933, as escolas de samba estão ajudando o Rio de Janeiro a formar a imagem do Rio de Janeiro, estão ajudando a economia do Rio de Janeiro, estão ajudando o setor de serviços, estão gerando emprego e renda. Está na hora do Rio de Janeiro ajudar as escolas, porque não dá para aceitar que o Rio de Janeiro vire as costas para Mangueira, vire as costas para Portela, vire as costas para o Salgueiro e para todas as outras escolas, né, que tanto fazem pela imagem da cidade. Então, assim... Eu queria lembrar de uma outra coisa. Essa tragédia da Covid, ela alcança as escolas de samba num momento que era um momento de reencontro com as suas comunidades, né? O Carnaval de 2020, eu acho que foi muito simbólico nessa direção. Uma temporada em que a gente, mais uma vez, por conta até do que o Aidano comentou, sobre a desatenção, o descaso, o desprezo da prefeitura em relação às escolas, principalmente do grupo especial, né? Não tivemos ensaios técnicos e as escolas fizeram muito, compartilharam muito dos seus espetáculos nas bordas das comunidades. Enredos autorais, né? Com o desaparecimento, a fuga dos patrocínios. Então, viveram um momento de reaproximação, creio, né? De aumento de relevância, de ligação com as suas comunidades, com as suas histórias. A Grande Rio é um exemplo forte. A própria Viradouro, né, que já vem há alguns anos fazendo isso, mas a Beija-Flor estava ensaiando em Nilópolis. E durante a temporada da pandemia, muitas escolas assumiram papéis importantes aí de ação social, de distribuição de cestas básicas, de costura, né, de máscaras. Produção de máscaras, de material hospitalar, né? De material de proteção, né? Equipamentos de proteção individual. Então, vejam, são instituições, né? Organizações sociais e comunitárias de grande relevância e de muita geração de trabalho e renda e de sustento. Me parece que esse debate não pode ficar, como eu já falei no início do programa, não pode ficar restrito a uma data no calendário e ao lamento pelo potencial turístico que se vai, porque as escolas de samba não são só as protagonistas de um espetáculo de uma semana de fevereiro. Elas são muito mais que isso para a cidade, para as suas comunidades, porque envolvem. E aí, Aida, eu queria que você falasse um pouco disso, desse calendário ao contrário, né? Porque você pensa o carnaval em fevereiro, mas quando é que começa essa preparação e o tanto que ela envolve aglomeração e que precisa de um protocolo, mesmo quando houver a vacina. Acho que também o modo de fazer carnaval, ele vai mudar daqui para frente. Eu acho que a gente vai precisar de condições de higiene, de proteção à saúde, de segurança no trabalho, como sempre precisamos e nunca tivemos, né, na intensidade desejada, mas agora numa intensidade muito maior. O tal do novo normal, né? Pois os meus amigos, eles, quando vai se aproximando do desfile, né, os meus amigos que não são de carnaval, os poucos, eles me perguntam assim, e aí, animado que vai começar, né, o desfile e tudo? Eu digo, não, tô triste que tá acabando, porque na verdade o desfile é o fim da história.
As escolas em anos normais, as escolas começam a preparar o seu carnaval em maio. Tem escolas até que antes. Começam a preparar em maio com a decisão dos enredos, com a escolha dos enredos, a construção da sinopse, que é o roteiro do enredo para os compositores e para o carnavalesco construir fantasias e alegorias, vai até ali junho e julho. Aí em julho começam as disputas de samba, que se estendem até outubro. A partir de outubro, com a escolha do samba enredo, começa a gravação do samba enredo, que é basicamente em 2 etapas, um coro na cidade do samba e a gravação em estúdio, e depois os ensaios, que aí é a temporada mais carnavalesca, que aí mais pessoas prestam atenção, até chegar no momento do desfile na Sapucaí. Mas assim, é uma jornada que leva 10 meses, mais ou menos. Pode e levar que até envolve gente de todo tipo de profissão. Sim. Né? É uma cadeia produtiva muito sofisticada, muito ampla. E há que se pensar como é que essas pessoas vão fazer essa travessia. Não apenas os grandes artistas, né? Mestre Sala, Porta-Bandeira, os intérpretes, os compositores, os ritmistas, os carnavalescos, mas as costureiras, as aderecistas, os vendedores de bebida na porta das quadras, né? Os comerciantes da feijoada, a própria rede de fornecedores, né? Eu posso garantir, eu duvido que o Angu de Grilo tenha algum entre os seus milhares de ouvintes, alguém que não gosta de carnaval. Acho difícil. Acho que as pessoas que podem até não participar, mas encaram a festa com tolerância e com boa vontade. Mas eu posso garantir, até pra gente que detesta o carnaval, gente que tem horror a carnaval, uma cidade, o Rio de Janeiro, sem as escolas de samba e sem o carnaval, será uma cidade pior até para quem não gosta de carnaval. Eu espero não poder dizer eu avisei. Eu torço muito para não poder dizer eu avisei em relação a isso, porque eu quero claro que o carnaval sobreviva a esse pesadelo, mas tenho certeza que a cidade fica muito pior, não só em termos de identidade, mas em termos econômicos, em termos culturais, em termos de vida comunitária. A cidade fica muito pior sem o carnaval. E aqui não vai uma questão de gosto, o fato de eu gostar de carnaval, mas sim a análise de quem está há 33 anos cobrindo esse setor. Eu tenho certeza que o Rio de Janeiro precisa muito do carnaval, precisa muito que o carnaval e que as escolas de samba e que os blocos de rua também continuem existindo. E você acha que patrocinadores, a própria TV, né, no eixo do contrato de transmissão com as escolas, junto com o poder público, podem viabilizar algum tipo de experiência carnavalesca segura para fevereiro de 2021? Porque, para mim, eu acho que é viável. Várias lives de escolas com fantasias, com um cardápio de sambas, por exemplo, compostos, ainda que não tenha escolha, mas os compositores fazendo suas apresentações, algumas fantasias, alguns protótipos, algum tipo de espetáculo virtual, né, para ser transmitido. Poderia até ser gerado cada dia uma escola na Sapucaí. Enfim, de alguma forma, fazer essa economia girar nos moldes do que tem tanta gente tentando inventar novos modelos. O mundo a tribo do samba, ela tem feito lives, né? Assim, tem acontecido. Não se passa uma semana sem que tenha pelo menos duas ou 3 lives, enfim, de compositores, de cantores, de variados. Eu acho complicado pensar em algo que seja o cortejo, né, que a gente se acostumou a ver na Sapucaí, porque aquilo exige muita gente. Aquilo exige a presença de muita gente. Tem a questão da concentração, tem a questão do transporte das pessoas até lá, né? As pessoas, a maior parte das pessoas das escolas usa transporte público, o que a gente sabe que virou um perigo por causa da Covid. Então, assim, não dá para pensar em nada parecido com o que a gente vê. Agora, fazer lives com reedição de sambas históricos das escolas, com a presença de um ou outro destaque, do casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira, né? Isso é perfeitamente possível e acho que as escolas estão pensando nisso, estão pensando em alternativas para isso, para não desaparecerem da memória das pessoas, porque o que está sinalizado é que as escolas vão sumir da vida das pessoas se não tiver carnaval, e elas têm que se preocupar em não desaparecer da vida, especialmente dos cariocas. Eu acho que tem que ter um uso maciço da tecnologia para isso. Eu sou contra que se usem os enredos de 2021 para isso. Eu acho que tem que ser tudo adiado para 2022, caso não tenha desfile em 2021. E várias escolas já escolheram, né, seus enredos. Já 8 de 12 do grupo especial já escolheram.
Na verdade, 9 de 12. Só faltam Mangueira, Tijuca e Imperatriz a anunciarem seus enredos. As outras todas já escolheram, mas eu acho que a tendência é que aconteça isso, que as escolas adiem tudo para 2022, até porque tem a questão de alegoria, a questão de fantasia, enfim, tudo, não tem nem material para fazer, na verdade, não está chegando material, nem se as escolas quisessem elas conseguiriam fazer. A verdade é essa. Então, assim, acho que é buscar, na própria história das escolas, buscar inspiração para criar eventos com o uso da tecnologia e cobrar das autoridades, cobrar do prefeito, cobrar do governador, cobrar dos candidatos a prefeito. Nós teremos uma eleição em novembro. Muito bem lembrado. Cobrar dos candidatos a prefeito. Agenda aí da Flávia. Que eles ajudem as escolas. Cobrar da TV Globo, que a TV Globo adiante algum tipo de dinheiro das escolas. Ela gosta de dizer que é parceira do carnaval. Parceiro ajuda, gente. Parceiro tem que ajudar. Então, assim, eu acho que a Liesa devia procurar a TV Globo e pedir um adiantamento pelo desfile de 2022. Um adiantamento para que as escolas sobrevivam. Porque não há como gerar receita. Não tem uma... E os patrocinadores habituais também, né? Cervejarias. Cervejarias, enfim, parceiros... Tem bancos, tem operadores de telefonia que são parceiros, supermercados que são parceiros das escolas, porque eu acho que o mote tem que ser esse. Escola de samba, desde 1933 ajudando o Rio. Está na hora de uma contrapartida. Está na hora de agora o Rio ajudar as escolas de samba nesse momento tão difícil. Tá aí o nosso carnaval. Tá aí Um breve pitaco sobre o Réveillon, a Rio está tentando aí criar algumas formas, é muito difícil. Até porque... E o Adriano tá que nem a Isabela. O determinismo... Sobre o Réveillon. Eu tenho eu não gosto de me render ao determinismo da Isabela, mas não tenho muitos argumentos contra ele, de que as pessoas vão se aglomerar inevitavelmente. Então, assim, elas já estão fazendo isso, né? Sem ser Réveillon, imagina com Réveillon. Acho complicado e torço para que a pandemia esteja num grau de contágio mais baixo e menos vítimas surjam, né? Porque é o que dá para torcer. A gente aqui no Rio e no Brasil tem que torcer pelo destino mesmo, porque não tá aparecendo nada melhor pra gente não torcer. Temos, né? Muito obrigada, seu Aiden André Mota, por sua participação especialíssima no nosso Angu de Grilo número 49. Uhul! Sempre um prazer. Estarei sempre aqui pronto para atender a convocação das minhas chefes. Bom, queria fazer minhas últimas considerações sobre tudo isso que falamos, tudo isso que tá aí e que a Aiden falou. Quero convocar, eu sei que a gente tem ouvintes aqui de todas as partes do Brasil, a maior parte da nossa audiência é do Rio de Janeiro, contrariando aí as estatísticas da podosfera. Dizem que só paulista ouve podcast, mentira. Que no Angu de Grilo temos ouvintes de Minas, da Bahia, Distrito Federal, Paraná, tá todo mundo aí. Quero pedir, assim, que todos vocês estejam atentos às medidas de adiamento de carnaval e das festas e que cobrem as prefeituras sobre políticas públicas de amparo a esses trabalhadores dessas festas. A gente falou aqui muito de escola de samba, porque é um universo que a gente está muito inserido, mas os blocos de rua... Tem muita gente que trabalha, né? Nos últimos anos, então, que tem um cadastramento, né? Que os ambulantes, os vendedores de bebida têm que ser cadastrados pela prefeitura para vender uma marca específica. Essas pessoas também não vão conseguir trabalhar. E já tendo um cadastro prévio, né? De quem foram os vendedores do último carnaval, é muito fácil você fazer uma política de auxílio emergencial, enfim, complementação de renda para essas pessoas no período que elas estariam trabalhando. O carnaval de Belo Horizonte tem crescido muito também, tem vários blocos grandes do Rio que migraram para Belo Horizonte no último ano. Tem vários outros lugares do Brasil. E lá também tá nessas indefinições. Sim, aí, de adiamento. Eles estão meio que vamos fazer o que o Brasil fizer. A última declaração foi essa, que é difícil realmente ter carnaval, mas vamos ver o que vai rolar. Então, por favor, fiquem atentos. A gente sabe que tem carnavais menores em cidades menores, a gente sabe que tem várias cidades do Brasil que tem desfile de escola de samba também. Então, por favor, você que está ouvindo a gente, seja lá de qual lugar do Brasil você for, pressione a sua prefeitura, o governo do estado, para auxiliar os trabalhadores que vão ficar sem renda.
E eu queria também lembrar, gente, que embora a gente esteja falando dessas festas, né, principalmente o Carnaval, o Réveillon, mas as festas religiosas, que em tese já envolvem uma cadeia produtiva que eu considero muito relevante, diversa, né, e que vai ficar desprotegido, tem outros setores que se comunicam com ela. Por exemplo, no Carnaval 2020 no Rio de Janeiro, o movimento na rodoviária Novo Rio foi de 18 mil ônibus, 520 mil pessoas circulando. No Porto do Rio, atracaram 37 navios, 27 internacionais. É importante pensar que tem outras cadeias produtivas de atividade econômica que estão atreladas a esse calendário, a essa agenda. Então, assim, os navios obviamente não virão, mas os hotéis que atendiam, o sistema de transporte que movia esse grupo, os restaurantes, os bares, quer dizer, na verdade você tem a interrupção de uma atividade que se relaciona e vai obstruindo várias outras atividades. Então, assim, o convite a essa reflexão é para a gente pensar que, tem o cantor, tem o compositor, tem a porta-bandeira, tem o mestre-sala, as balsas dos fogos, mas o bar, o restaurante, o camelô, o taxista, o motorista de aplicativo, as lojas de varejo, de fantasia, de comida, de decoração, tudo isso é ativado, todo esse complexo, esse conjunto de atividades é ativado por essas festas. Carnaval, Réveillon, Festa da Penha, o Boi de Parintins, o Carnaval de São Paulo. Então, assim, não se trata somente das pessoas diretamente envolvidas com essa festa. Se trata de uma sofisticada engrenagem, né, de atividade econômica que vai ser muito penalizada. E me parece que vai ser preciso um diálogo muito intenso entre esses setores, né, os trabalhadores envolvidos nessas cadeias, suas representações, o empresariado e o poder público na direção de garantir que essas pessoas sobrevivam até a retomada. E veja, quando a pandemia começou, os orçamentos e as verbas, né, determinadas para a produção, preparação desses grandes eventos, elas estavam mais ou menos definidas. Então, assim, vamos fazer um debate orçamentário em relação a qual era o dinheiro, qual era a rubrica, né, de financiamento dessas festas, quem seriam os parceiros acionados e como é que a gente faz para viabilizar algum tipo de ajuda ou atividade remota que remunere esses trabalhadores. Então, eu acho que é muito importante a gente não perder de vista a relevância desses calendários, né, desses eventos, desse calendário de evento, e não pensar nisso só como uma data e uma pena que os turistas não virão, porque tem muita gente que continua vinculado, que historicamente está vinculado, dependente dessa festa para comer, gente, e para viver. Lembrando que as ações humanitárias, elas têm perdido o fôlego, né, do movimento social, dos coletivos, das ONGs, porque as pessoas estão doando menos. Então, é uma responsabilidade crescente do poder público que precisa ser cobrado por soluções para a travessia dessa temporada junto aos trabalhadores todos dessas cadeias produtivas. Bom, para fechar, minha mãe agora já falou que todo episódio ela vai lembrar das eleições e a partir do episódio passado, eu acho, ou retrasado, já nem me lembro mais quando é que eu falei disso, eu vou repetir o que eu já tenho dito e acho que daqui a pouco vocês vão começar a ver isso no noticiário, vocês vão falar, já ouvi isso no Ângulo de Grilo. Nós temos que começar a pensar e a falar de estratégias de redução de danos. O isolamento acabou, as pessoas não estão mais isoladas. Quem já saiu do isolamento não vai voltar. Quem nunca se isolou não vai se isolar a partir de agora. E tem uma outra dimensão. Tem muitas das atividades que a gente enxerga como quebra de isolamento que não são mais proibidas. As pessoas não estão quebrando o isolamento, né, por regras das cidades, dos governos. Se você enxerga como ir dar um passeio no shopping é quebrar o isolamento, saiba que isso não é quebrar o isolamento, porque é permitido.
Então, a noção de cumprimento de regra, o que é ético, o que é moral, o que é permitido, o que não é, o que é quebrar o isolamento, o que não é, varia muito de pessoa para pessoa. E a gente já tem falado disso aqui desde o início da pandemia, também por uma dificuldade de manter isolamento em certas configurações, né, habitacionais, familiares, enfim. Então, agora que esse afrouxamento aumentou ainda mais, a gente tem que pensar em redução de danos. Não adianta mais a gente ficar falando, fiquem em casa. As pessoas não vão ficar em casa. Então, o que eu gostaria de estar ouvindo é: gente, se você for encontrar com alguém, com um pedaço da sua família, escolhe a casa de alguém que tem um quintal, que tem um lugar aberto, que dê pra botar uma cadeira de praia cada um num canto do quintal e ficar o mais afastado possível. Não marca na casa de quem tem a casa toda fechada e pequena. Marca de encontrar em quem tem quintal grande. Se você for fazer um churrasco na sua casa, escolhe a casa de alguém que tenha laje, que dê pra fazer o churrasco na laje que é aberto, e não dentro de casa pra ficar todo mundo dentro de casa aglomerado. Então, se você for encontrar alguém, vá num lugar público. Não encontra dentro de casa, não encontra num bar aglomerado, marca num parque, marca no Rio de Janeiro, por exemplo, a Quinta da Boa Vista tá aberta. O Parque Madureira também. O Parque Madureira também reabriu semana passada, né? É. Então marca num parque, que dê pra você botar um toalhão, fica cada um num ponto, ao invés de marcar dentro da casa de alguém, ao invés de marcar dentro de um restaurante, dentro de um shopping. Então a gente precisa começar a falar de redução de danos e explicar para a população em geral o que tem menos probabilidade de ser um risco de transmissão. Já existem alguns infográficos, um do G1 inclusive, que elenca entre amarelo, verde e vermelho o que tem mais risco de transmissibilidade ou não. Aí tem coisas como ir a um bar cheio, ir a uma boate e tal, que são risco maior. Caminhar em um lugar aberto, risco menor. Então a gente vai inevitavelmente ter que começar a falar disso nas próximas semanas. Esses infográficos já pipocando são um sinal. Põe um link. Vou botar onde é que eu vi, vou achar essa matéria aqui, vou botar na descrição do episódio, aqui mesmo no aplicativo que você estiver ouvindo vai estar lá, para vocês entenderem o que eu tô falando. E a gente precisa cair na real de que agora é redução de danos. Mas isso não impede que as pessoas que ainda tenham condições, né, de isolamento, de trabalho remoto, que elas deixem de lado esses cuidados. Sim, até com porque certeza. Nós estamos entrando numa semana que pode ser uma semana perigosa no sentido de exigir um novo esforço de distanciamento social. Sim. Porque as 2 últimas semanas foram de aumento, né, foram de manutenção do número de mortos, mas com tendência de alta, tendência de alta do número de casos, e normalmente o aumento do número de casos ele antecede uma demanda maior por serviços de saúde e, portanto, pode levar a um novo aumento do número de óbitos. E acho que essa última semana de julho, vai ser uma semana importante no sentido de talvez algumas revisões de procedimento. Então, quem ainda tiver essa consciência, fique em casa. Sim, por favor. Consciência e possibilidade. Fique em casa, porque inevitavelmente a gente vai estar salvando alguém. Sim, com certeza. Acho que quem ouve a gente aqui tem uma mínima consciência, né, desse processo que a gente tem vivido, da dificuldade do isolamento, mas também da importância dele. Então é óbvio que quem puder ficar em casa ainda, tiver condições de trabalho, financeiras, de saúde mental, por favor, fique. Se tiver que sair, que tome todos os cuidados, mas que a gente comece, enquanto sociedade, a pensar coletivamente a partir desse prisma, porque fingir que nada está acontecendo e que as pessoas vão ficar em casa ou voltar a ficar em casa é um processo de negação que também não vai fazer com que mortes sejam evitadas e que as pessoas saiam ou fiquem, né? Então, acho importante, até para a gente pensar em instruir
familiares. Acho que todo mundo tem família, tem amigo que já tá vivendo como se nada tivesse acontecido, né? Então, ao invés de a gente falar, fulano vai, não sai na rua, fica em casa, porque a gente já sabe que fulano não vai deixar de sair na rua e não vai ficar em casa, que a gente possa instruir essa pessoa do que é o melhor. Vai sair? Então não vai em 200 lugares ao mesmo tempo, vai para um lugar aberto, vai encontrar fulano num lugar que seja ao ar livre, que a gente possa adotar estratégias de redução de danos, principalmente agora que em alguns lugares as aulas já estão começando a se movimentar para voltar e já tem um dado de que 10 milhões de pessoas de grupo de risco vão ficar expostas ao vírus quando as aulas voltarem. Então, cobrar essas estratégias de redução de danos também em transporte, nas escolas, nos escritórios e ambientes de trabalho que também já estão gradualmente começando a voltar é essencial. Só máscara e álcool gel não é suficiente. A gente tem que pressionar por quais outras mudanças, quais outras estratégias podem ser adotadas para contornar essa situação. Mas, obviamente, quem puder, pelo amor de Deus, fica dentro de casa, né? É isso, gente. Isso. Um beijo. Um beijo, até semana que vem. Cuidem-se bem, saúde, paciência e fé. Um beijo. Boa semana para vocês.